Com este vídeo, começo uma série especial de conteúdo, trazendo comentários sobre o primeiro livro publicado pelo tenente-general Ion Mihai Pacepa após sua deserção do serviço de inteligência romeno ocorrida em 1978. A obra em questão é Red Horizons, Chronicles of a Communist Spy Chief, que em tradução livre para o português fica Horizontes Vermelhos, Crônicas de um Chefe Espião Comunista. Red Horizons foi publicado primeiramente nos Estados Unidos em 1987 e republicado em outros 29 países. Permanece sem tradução no Brasil. Como já tinha lido Desinformação, livro em que Pacepa descreve com detalhes como foi concebida e executada pelos comunistas a operação de enquadramento que transformou Pio XII, o ferrenho opositor do nazismo e uma das pedras no sapato de Adolf Hitler, em seu apoiador. Há muito queria ler Red Horizons. Graças às facilidades da internet, comprei uma edição americana na Amazon que venho lendo paulatinamente, intercalando com outras leituras. Por conter tantas revelações e descrever com abundância de detalhes fatos, métodos de atuação de espionagem e contra-espionagem empregados por um regime comunista satélite da União Soviética, relatar acontecimentos altamente relevantes da geopolítica, envolvendo personalidades de importância global, entre tantas outras coisas impressionantes, há muito ando pensando como dividir o que venho lendo com outras pessoas. Assim, decidi que farei vídeos quinzenais sobre Red Horizons. Em cada um, abordarei brevemente um diferente capítulo. Pretendo com isso chegar até o epílogo, que contém a transcrição do julgamento que condenou à morte Nicolae e Elena Ceausescu, o casal que comandou a Romênia com mão de ferro por 25 anos, cujo império Red Horizons começou a cisalhar. Caso ainda não conheça Ion Mihai Pacepa, há um vídeo sobre sua vida aqui no canal, que deixo no card acima, juntamente com um link na descrição. No prefácio, Mihai conta que escreveu Red Horizons com dois objetivos. 1. Mostrar ao mundo quem era de verdade o ditador comunista Nicolae Ceausescu. E 2. Que a repercussão o ajudasse a conseguir que sua filha Dana e o marido dela fossem autorizados a sair da Romênia, onde eram mantidos em constante estado de terror pela polícia política do país após sua deserção. Um efeito totalmente inesperado da obra foi a derrubada e execução de Ceausescu e sua esposa em 25 de dezembro de 1989, quando um tribunal militar revolucionário da Romênia acusou o casal de genocídio e de subversão do poder de Estado, condenando-os ao fuzilamento após julgamento na guarnição militar de Târgoviște. A Romênia foi o único país do bloco do leste europeu com um fim violento do regime comunista. A Revolução Romena que aconteceu naquele ano foi o resultado último da leitura de trechos de Red Horizons, iniciada em janeiro de 1988 pela rádio Europa Livre. A rádio, sediada na Alemanha e financiada pelo governo dos Estados Unidos, conseguia furar a censura vigente nos países do bloco comunista para levar um pouco de informação do mundo livre aos países da Europa Oriental sob cortina de ferro. Antes dessas transmissões na Romênia, o povo romeno não sabia nada sobre Nicolae e Helena, além da propaganda veiculada pela imprensa oficial. A imagem que tinham dos seus governantes do próprio país e do mundo era completamente fabricada. Pouco a pouco, começaram a descobrir que seu líder supremo era um criminoso envolvido em tráfico de drogas, contrabando, roubo, assassinato e a promoção do terrorismo internacional. Mas descobriram que o lucro desses negócios financiava uma vida nababesca para a família Ceausescu, com todo tipo de luxo burguês que Nicolae e Helena na fachada publicamente condenavam, enquanto a massa vivia na miséria. Por quase 2 anos, os romenos ouviram esses relatos chocantes, brutais, enquanto viviam com fome, ausência de liberdade e poucas perspectivas de um bom futuro. Até que em 16 de dezembro de 1989, o povo enfurecido toma as ruas e os líderes do Levante confiscam a televisão estatal, estabelecendo comunicação direta com a população, conseguindo com isso mobilizar praticamente toda a sociedade. Transmitiram a luta contra o odiado ditador ao vivo, noite e dia. O ditador reagiu com uma ampla, cruel, bem treinada e fortemente armada força de segurança, mas perdeu a guerra em poucos dias.
Mihai lamenta que a derrubada de Ceausescu, ainda que tenha dado fim à tirania, preservou o sistema que a colocou no poder, pois muitos dos líderes do governo seguinte integravam o regime anterior e inclusive são citados em Red Horizons. Ele explica que, como não havia uma oposição organizada com uma visão democrática de governo, a estrutura comunista da ditadura permaneceu no lugar, ainda que o Partido Comunista tenha sido declarado ilegal. Quem estuda o comunismo conhece sua notável capacidade de adaptar-se e, se necessário, operar clandestinamente. Na introdução, ele começa a sua história contando uma cena frequente de seu cotidiano como assessor de Nicolae Ceausescu. O ditador adorava assistir um filme de uma manifestação pró-Bucareste ocorrida em Washington, com pessoas vestindo trajes folclóricos romenos, usando braçadeiras com a bandeira do país, exibindo cartazes saudando as políticas interna e externa romenas, sua independência e a sabedoria de Ceausescu. O que aparentava ser uma manifestação popular era, na verdade, uma encenação organizada pelo Serviço de Inteligência Externa romeno com a ajuda de agentes de influência infiltrados nos Estados Unidos, visando pressionar o governo americano a apoiar a manutenção do status de nação mais favorecida da Romênia junto à Organização Mundial do Comércio. Esse status visa assegurar tratamento igualitário nas relações comerciais entre países. Apesar de cometer várias violações de direitos humanos, a Romênia é bem-sucedida no seu intento com uma cuidadosa e bem executada operação de embuste. Ele explica que esse era um exemplo entre uma enorme gama de operações de influência conduzidas ao longo dos anos pelo Serviço de Inteligência Externa romeno para atrair apoio político e econômico do Ocidente que Bucareste tanto precisava para manter seu regime marxista ultra-ortodoxo funcionando. Na época de sua deserção, operações de influência desempenhavam um papel importante no programa do Serviço de Inteligência Externa romeno, com um número de agentes de influência de longe superando os agentes envolvidos em espionagem clássica para obter informação secreta do Ocidente. O apoio político, favores tecnológicos e a ajuda financeira que os agentes de influência de Bucareste conseguiram obter do Ocidente foram o principal sopro de vida a uma de outro modo, estagnada economia e sistema de governo. Mihai reconhece que demorou a enxergar que para a mentalidade ocidental esse modus operandi comunista era incompreensível. Os ocidentais viam essas operações de maneira isolada, considerando-as pequenezas com as quais não deviam se preocupar. Essa visão estreita das coisas impedia que vissem tais ações como realmente eram, pequenas partes de uma integrada, complexa trama de manipulação. Sem entender isso, não captavam a conexão com outros movimentos, muito menos suas consequências. Para Mihai, Red Horizons foi a tentativa de mostrar como esse modus operandi era, ao contar seu dia a dia ao lado de Ceausescu por várias semanas de 1978. Ele termina a introdução dizendo que o livro, abre aspas, contém o meu dia a dia com um líder comunista que, durante mais de 20 anos de poder absoluto, construiu a mais ortodoxa política marxista doméstica na Europa Oriental e claramente designou o capitalismo como inimigo número 1. Um líder que, usando espertamente várias operações de inteligência, tinha sido simultaneamente capaz de angariar apoio político suficiente do Ocidente e dinheiro para manter seu moribundo e egoísta regime vivo e para construir a primeira dinastia comunista da história, fecha aspas. Bem, se ficou até aqui, não deixe de curtir o vídeo e inscrever-se no canal, beleza? No próximo vídeo, entro no capítulo 1, contando os métodos sórdidos utilizados pela Securitate Romena para cooptar agentes, inclusive contra a vontade. Até lá!